Olá, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast do Vita, Ortopedia e Reabilitação. Meu nome é Wagner Castropil, sou um dos sócios fundadores do Vita, assim juntamente com meu amigo Freitas aqui. E hoje a ideia é falar um pouquinho sobre um tema que não é nem muito falado dentro da própria comunidade médica. O médico ele é responsável, tem uma carga de trabalho, né? Tradicionalmente ele é visto como uma profissão de muita responsabilidade. E isso acaba gerando uma série de questões no próprio médico. E a gente vê, por exemplo, que índices de depressão, ansiedade, burnout são elevados na classe médica, né? E muito acima da população em geral, às vezes 3, 4 vezes acima da população em geral. Então a ideia hoje é a gente bater um pouco esse papo sobre o médico também é um ser humano, né? E queria abrir um pouquinho para você, Cadu. Aqui quem está comigo hoje é o Freitas, né? Médico ortopedista, cirurgião de pé. Nós temos o Dr. Carlos Eduardo Pompilho, o Cadu, excelente clínico, mas que trabalha também diretamente com UTI, né, Cadu? Trabalha diretamente com aquela questão do paciente grave. Doutor Geraldo, obrigado, Gera. Doutor Geraldo, psiquiatra, também lida com problemas hoje muito diretamente, hoje muito frequentes de saúde mental. E começando com você, Cadu, burnout, depressão, ansiedade na área médica aí. O que você acha aí? O que você tem a me dizer? Assim, a gente passamos por um período muito importante aí recentemente, que foi a história da pandemia, onde a gente, todas essas questões que já existiam antes passaram a ser muito exacerbadas, né, pela própria situação que a gente viveu, não só de excesso de trabalho, como de incerteza, como de acabar tendo que se defrontar com uma situação completamente nova, né? Então essa história do burnout, esse esgotamento, né, psicológico, psíquico, né, relacionado à atividade profissional, ela é muito frequente, é uma crise mundial, né? Então, tem vários artigos científicos mostrando que esse burnout existe nos países árabes, existe nos países orientais, Japão e China, muito comum. Nos Estados Unidos nem se fala, em toda a Europa, né, isso é extremamente comum. E no Brasil a gente também tem literatura sobre isso, tentando até diferenciar que tipo de especialidade que acaba tendo mais burnout. E tem um artigo que cita que as especialidades, de uma forma geral, mais clínicas têm mais dificuldade. Uma das que tem mais burnout, para vocês terem uma ideia, é o programa de saúde da família. Então, assim, parece que isso não está muito relacionado a... Óbvio, isso impacta, claro, mas assim, ao ganho que a pessoa tem em termos financeiros de exercer a profissão, mas está mais relacionado com a capacidade de resolução de problemas, né? Então, se a pessoa consegue tentar resolver algum problema ou consegue resolver de uma forma efetiva, parece que a chance de ter burnout é menor, né? Então, por exemplo, os oncologistas que eu imaginava que tivessem mais burnout, nesse estudo, pelo menos, não são os que mostram os maiores índices. Os maiores índices realmente são pediatras, programa de saúde da família, os clínicos gerais e os intensivistas, né? Interessante. Então, é bastante interessante isso, né? Se o cara consegue, de alguma maneira, entregar uma solução e resolver, né, ele alivia essa carga de esgotamento psicológico, né? psicológico. Relacionado à profissão especificamente, Sim, né? sim, sim. Claro que se você tem uma compensação financeira, isso vai atenuando um pouco, mas assim, isso também, o efeito passa, né? Nunca ele vai conseguir compensar determinadas coisas apenas tendo uma compensação financeira simples, né? Tem um outro lado aí, se fosse assim, né, o ortopedista, né, Freitas, consegue ir lá consertar, passar um parafuso, teoricamente ver a situação está resolvida, né? Mas não é bem assim. Não é só isso, né? Só isso. A cirurgia implica, né, uma série a gente como cirurgião, de responsabilidades e que fazem com que a gente tenha uma carga de estresse grande, né?
Eu não sei você, mas eu particularmente, toda vez que eu tenho uma cirurgia um pouco mais desafiadora, na véspera, eu fico que nem uma competição difícil no dia seguinte, né? Eu não sei como é que é com você. Como é que é? Acho que comigo funciona igual. A cirurgia é o ápice ali de um processo que a gente tem uma relação com o paciente e é uma situação realmente como se fosse um esporte ali, que você vai ter um jogo, alguma Uma situação decisão. de estresse, de ser cobrado, de desempenho, de performance. E eu também tenho esse friozinho na barriga, acho que é até bom, do ponto de vista de você se sentir preparado ali e para essa situação que envolve desempenho. E isso eu não acho ruim, não. O que eu acho assim, é que a cirurgia, assim como outros atos médicos, as cirurgias elas estão sujeitas a situações que fogem ao controle do médico. E eu acho que muitas vezes o médico tem quase a audácia de querer ter controle de tudo e se sentir no controle de tudo e dessa forma também ser cobrado por tudo. Então isso gera uma pressão muito grande, além de todo o procedimento e a parte técnica que envolve um ato cirúrgico. E além dessa pressão ser maior, é uma pressão que ele não sabe dividir ou não pode dividir por situações culturais, sociais, que acabam colocando o médico numa situação de quase onisciência, onipresença, de quase uma situação Atributos divinos, né? de divino, né? Então, lidar com situações de pressão, acho que é uma coisa frequente em várias profissões. Talvez em algumas haja pouca espaço para que esse médico, esse colega possa racionalizar esse processo, ouvir uma opinião, passar com um colega que possa ajudá-lo no sentido de lidar e pensar em como lidar com essas situações de pressão de forma positiva. Porque caso contrário, o médico acaba internalizando isso e isso é um peso para ele. Quer dizer, a medicina, que é uma coisa que ele adora fazer, começa a ser uma carga. uma carga. Tem uma piada, me permitam, uma piada que diz assim, que é entre os cirurgiões e os clínicos, né? Engraçado que a mesa ficou os cirurgiões lá e os clínicos aqui. Não, tem os cirurgiões, tem os clínicos e tem os psiquiatras. Eu considero um clínico também. Mas a piada é assim, o cirurgião, o clínico, ele olha para o paciente e diz assim, nossa, o que eu vou fazer? E o cirurgião olha e diz assim, nossa, o que eu fiz? Né? Então, assim, mas, tudo isso chamando para o fato assim, de que a responsabilidade é nossa. A gente olha aquelas coisas e sente aquela responsabilidade, o peso de tentar resolver, né? E chama para você. Isso, pegando o gancho do que o Freitas falou. E mais ou menos por aí. E você, Gera, você teve a pandemia, imagino que você deve ter trabalhado pra caramba, né? Como a gente viu aí, uma explosão de coisas de saúde mental, de estresse na população geral. Como recebendo colegas, você também percebeu esse aumento de estresse na área médica? Bom, antes de mais nada, um grande prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Vita, 25 anos, ajudando tanta gente. Eu, inclusive, né? Eu fui fortemente eu também. ajudado pelo reparado. Inclusive, talvez, do modo diferente que nós estamos dizendo aqui, reforçando a impressão de infalibilidade dessa instituição. A gente pode falar um pouco mais sobre isso. Sim, eu concordo que foi uma situação que salientou demais esses aspectos, né? Com alguns aprendizados importantes, né? Muito importantes. Mas eu acho que, eu não diria que teve algo que tenha sido qualitativamente diferente. Acho que foi uma acentuação daquilo que a gente já sabe, que vocês foram colocando tão bem até agora, né?
que a questão do burnout ela é extremamente relevante em medicina, né? E independentemente das diferenças entre o clínico e o cirurgião, a situação do médico ela é incrível, porque é o tempo inteiro tomada de decisão, né? O tempo inteiro. Sobre as escolhas, sobre os efeitos adversos, sobre a linha cirúrgica que vai ser adotada, como responder a um chamado de um paciente, de um familiar, é o tempo inteiro. E são tomadas de decisão que, no limite, elas são extremamente importantes para o que vai acontecer com o desfecho daquele paciente, daquela família. Então, qual é a profissão onde você tem tanta tomada de decisão e tantas consequências que podem ser potencialmente adversas, né? Então, a ideia de que as taxas de burnout sejam elevadas como são, levantamentos de mais de 50% dos médicos, dependendo do levantamento que você fizer, é uma taxa gigantesca, né? E as próprias nuances, né, dessa questão ocupacional que se chama de burnout, né? A exaustão mental, né, que é super explicável por esse processo contínuo, né, e estressante de tomada de decisão. Eu acho que é importante a gente olhar um pouquinho sobre o olhar sobre esses padrões, porque tem uma segunda coisa que é chamada de despersonalização, mas um pouco diferente do que a gente chama de psiquiatria, que é essa repetição, né, desses processos o tempo inteiro, para algumas pessoas pode trazer um certo distanciamento meio cínico e negativo e de que eu estou fazendo aqui, né? Que é consistente com algumas das coisas que vocês falaram, e a outra, que é a sensação de perda de eficiência, né? Uma baixa autoestima profissional muito grande. Essa é a tríade, né, Cadu? Poxa, você imaginar que com variações entre contextos, pode ter mais da metade dos profissionais em algum momento da vida profissional se queixando de alguma coisa desse tipo, é muito sério mesmo, né? Então, que bom que nós estamos aqui discutindo o assunto, né? Uhum. Muito... Você me sugeriu aquele livro, que eu acho um livro interessante, que fala sobre o assunto, Also Human, né? Também humano. E ele fala o seguinte, que o médico está constantemente lidando com 3Ds. Em inglês é Death, Disease e Distress. Quer dizer, a morte, a doença e o estresse. Então é isso que você falou, né? Assim, o tempo inteiro você tem ou um paciente estressado falando com você porque está com algum problema, ou está doente, ou ele está à beira da morte. Agora, quando que você acha, Gera, que isso faz parte do nosso dia a dia e o estresse para a gente faz parte? Quando é que isso começa a dar sinais de que está passando do ponto? Sinais de alerta que você pode falar para colegas que estão escutando a gente, falar assim, ó, isso, aquilo outro são sinais que você precisa ficar atento e a gente precisa, né, procurar ajuda ou dar um tempo na sua prática, dar uma respirada. Olha, eu olho isso em alguns níveis. Eu acho que no nível anterior do que nós falamos até agora, né, no nível do burnout, uma coisa que eu acho relevante e que às vezes pode soar para o médico um pouco ardido no ouvido, mas a verdade é que o médico, de uma maneira geral, ele é também um agente de tudo isso que acontece, né? Quer dizer, a gente pode cair na tentação de dizer que é uma expectativa o tempo inteiro do paciente, das famílias, dos resultados, mas essa ideia da onipotência que você colocou tão bem, Freitas, ela faz parte de um ideal irreal que captura todos, o médico inclusive, né? E se o médico tiver pouco consciente de si mesmo, quais são as expectativas dele mesmo em relação à profissão, das responsabilidades que isso acarreta, ele fica completamente capturado, né? Então, muitas vezes você precisa que a estrutura ao redor
né, as instituições e o sistema de saúde como um todo também auxiliem os profissionais a saírem disso, mas muitas vezes a própria estrutura também está capturada, né? Porque muitas instituições também precisam se colocar como infalíveis, como perfeitas. Então, é todo mundo, né? Estão todos envolvidos. Então, eu acho que a gente tem uma questão de saúde pública, né? Para além do indivíduo, de se criar coletivamente mais consciência a respeito disso, né? E antes que as coisas se encrenquem mais, eu vou chegar rapidamente lá e não vou me alongar muito, né? Que quando encrenca, mas nós estamos falando de depressão. Né? É o que vai para além do burnout, estou começando a falar de depressão. Mas antes disso, né, aquilo que foi colocado aqui antes sobre a importância de olhar para si mesmo, de ter tempo para compartilhar as suas questões e se entender mais, né, como que é para cada um de nós estar dentro dessa engrenagem, e a psicoterapia muitas vezes ajuda isso, né? Então é uma polêmica, né, do quanto que deveria ser quase que mandatório algum período de psicoterapia para os médicos. Tem gente que defende isso e eu acho que não está De todo errado. não está completamente errado. Então esse é um jeito precoce de você lidar com as dificuldades antes que a encrenca do estresse crônico repetitivo possa funcionar como um gatilho importante para quadros de depressão clinicamente significativa, né? Aquilo que a gente chama de episódio depressivo maior, né? Se isso é cronificado, se é repetitivo, é um transtorno depressivo maior com episódios recorrentes, e o médico, como você colocou no começo, ele está sujeito a isso, né? E aí fica tudo complexo, né? Porque se tem essa engrenagem da infalibilidade, como é que o cara vai até ter dificuldade de reconhecer que aquilo está acontecendo com ele, né? Que ele vai precisar da ajuda para lidar com aquilo. E aí não tem, o cara não vai se resolver sozinho, ele realmente vai precisar de ajuda. E o episódio de depressão não tratado, ele tem outros agravantes. No limite, nós estamos falando, inclusive, de risco de suicídio, que é uma coisa que tem uma taxa mais alta nos médicos do que na população geral. Bem, né? Mais alta. Mas, o Cassio, deixa eu só fazer um contraponto, que é o seguinte. Ao mesmo tempo que esse tipo de atuação, né, exige, como médico, exige da gente agir dessa forma, de tomar decisões e de fazer as coisas, e traz consigo essa carga, né, que o Freitas descreveu muito bem, ela é também um privilégio. Né? E eu tenho até tentado mostrar que isso faz com que a medicina ela seja um ponto, a par de tudo que é a medicina, de doença, de tecnologia, de curar as pessoas, de tentar melhorar a vida das pessoas de uma forma geral, ela também é um jeito de você entender como é que funciona determinados setores da sociedade. Por quê? Porque ela é uma área de fronteira onde ela engloba uma visão da ciência que tá em voga, ela engloba uma ética, porque tudo que a medicina faz, ela faz com outro ser humano, né? É uma interação entre dois seres humanos, em última análise. Então, qualquer coisa que acontece na medicina é uma coisa ética. Ao mesmo tempo, ela envolve toda uma questão da linguagem, da cultura onde ela está inserida, e, por fim, ela tem componentes estéticos. Isso é uma coisa um pouco mais difícil de demonstrar, assim, rapidamente, mas tem componentes estéticos porque nossa noção de saúde é uma noção grega que é completamente estética. Tem a ver com harmonia, com proporção, com simetria, com equilíbrio, né? Então, a nossa noção de saúde, de bem-estar é derivada completamente de noções de estética, né? Isso a gente às vezes esquece um pouco, mas por causa de todas essa estrutura, né, teórica que a medicina congrega, se você for andando para o macro e para o micro, você pode
levar, assim, por exemplo, para situações coletivas, onde você vai estudar como é que determinados setores da sociedade integram a ciência nas suas práticas, como é que determinadas instituições lidam eticamente com os seus colaboradores, com as pessoas que constituem ela, e assim por diante. E se você levar para o micro, você vai trazer para questões pessoais das pessoas, dos indivíduos mesmo, dos agentes, no sentido assim, de como é que essa pessoa sente, como é que ela se empatiza com a outra, como é que ela lida eticamente com determinados conflitos, e assim por diante. Então, a medicina, por ser essa área intermediária, ser essa área de fronteira, ela permite que você tenha uma visão um pouco privilegiada de determinadas situações, entendeu? É por isso que eu falo que, às vezes, a medicina, para mim, ela funciona como um privilégio e uma sina. Uma sina porque você tem acesso aos interstícios, né, de uma humanidade entendida como sendo a interação entre seres humanos, um monte. Então, o médico ele tem acesso a esses interstícios na sua profundidade. Isso às vezes é chocante, né? Então, às vezes você tem acesso a algumas histórias que às vezes todo médico tem história para contar, porque você acaba na doença, a doença faz a pessoa falar, e quando ela fala você tem acesso. E essa carga que às vezes incomoda demais a gente, né? Que a gente não tem como resolver, né? E aí, por outro lado, ela é um privilégio, por quê? Porque você consegue, cara, em determinadas situações, ter certas compreensões e interagir de tal forma que de outro jeito não seria possível, entendeu? Que bom que você falou isso, Cadu, porque eu tenho essa mesma percepção, que assim, quando você consegue lidar, isso demora às vezes, né? Porque nenhum de nós aqui tem 2, 3 anos de formado, né? Mas demora, então acho que os primeiros anos de profissão são mais difíceis de você aprender esse equilíbrio, né? Ou você se afasta e você intelectualiza, ou você sofre. Então esse processo de você saber o grau de empatia que você pode ter com as situações lhe demora um pouco, mas depois que você acerta essa temperatura, a profissão te dá condições de você ter acesso a seres humanos, né? E quando você, como cirurgião, você consegue trabalhar numa equipe, Freitas, onde você tem ali um time trabalhando sintonizado, isso para mim, né? Eu consigo ter um fluxo dentro de uma cirurgia, um flow dentro de uma cirurgia que é extremamente gratificante, extremamente prazeroso e satisfatório, independente de resultado financeiro, independente de qualquer coisa. Assim, lógico que a gente sabe que a gente não é nem onipotente, nem onipresente. Quando você aquela hora você entra numa sensação de que, nossa senhora, né? É extremamente prazeroso. Eu não consigo falar o nome daquele psicólogo do Flow, não dá para falar. Não consigo falar. Mihaly. O Castanheira fala, e assim, eu sempre cito o exemplo do Ayrton Senna, né? Naquela volta em Mônaco, né? Acho que em 87, que ele entra no flow, que ele vai virando cada vez mais rápido, é muito interessante. Mas é isso, né? Isso aí é uma coisa extremamente prazerosa. Isso é uma percepção estética, sabia? É uma percepção estética, é muito legal. E quando você fala estática, você não está querendo falar só beleza, você está falando que envolve, né? É relação das partes com o todo, de forma harmônica, de forma proporcional. Isso é muito legal. Lá vem. Não, eu tô observando, eu tô achando, de novo, né? Tudo muito interessante, mas tem um aspecto que vocês colocaram que eu diria que não precisa ser só da ajuda de saúde mental, dos profissionais de saúde mental, sejam os psicólogos, os psiquiatras, etc. Eu acho que até fico interessado em saber se vocês veem dessa maneira, né? Que se aplica à prática clínica do médico como um todo, que nós estamos o tempo inteiro buscando reconhecer padrões que se repetem, né? Em várias pessoas, com base no conhecimento que avança o tempo inteiro, você estabelecer diagnósticos e, com isso, ideias sobre como vai ser as intervenções e o que prevê em termos de prognóstico para o paciente, etc. Mas, ao mesmo tempo,
tem um indivíduo que padece, que sofre, que traz a queixa e que a maneira como ele expressa isso é absolutamente singular. Única e irrepetível. É isso. Então, dentro desse privilégio que vocês estão dizendo, eu acho que vocês tocaram no ponto que eu considero extremamente relevante para a prática clínica, porque se você consegue ter essa concomitância entre a busca de padrões, mas um olhar genuinamente interessado para como esses padrões são diferentes para cada indivíduo que sofre, eu acho que essa sensação de satisfação aumenta e eu não sei se vocês têm a mesma vivência que eu, mas é como se fosse uma mágica muito simples que faz enorme diferença para o paciente. Ele ser reconhecido na sua singularidade, né? E eu também acho que isso tem a ver com o que nós estamos discutindo, como é que é para nós, porque o que nós estamos falando aqui o tempo inteiro são padrões de sofrimento do médico, né? Que se repetem, que levam a uma visão de diagnóstica, por exemplo, de burnout, etc. Mas também, para cada um de nós, isso é diferente. Eu quero te ver, mas tem uma coisinha que para mim é irresistível, que me lembrou, que você passou para a gente a TED Talk do Brian Goodman, né? É um médico e comunicador canadense, e eu não tinha visto ainda, achei muito bom. Mas tem um momento, logo quando ele começa a abrir a caixa de ferramentas e ele vai falar do primeiro erro dele, né? Ele descreve, um quadro de insuficiência cardíaca, ele achou que ele deveria fazer isso, etc. E aí quando ele vai falar do erro que ele cometeu, ele diz que ele não chamou o supervisor. Opa! Ele não chamou o supervisor? Quer dizer, em mim isso liga o botão. Por que esse indivíduo, né, tão estudioso, naquele momento da sua vida, naquela situação, toma a decisão de não fazer o óbvio, que é chamar o seu supervisor? Quer dizer, isso é único, né? Uhum. É único. Uhum. Não estou dizendo que ele deva ser punido, mas o que determina um indivíduo nessa hora, nesse momento da carreira, tomar essa decisão? Uhum. Né? Qual é a motivação que eu estou aprendendo? Né? Então, por exemplo, nas tarefas de psicoterapia, essa é uma típica tarefa para o psicoterapeuta que estiver trabalhando com o médico. Né? Entender o porquê para ele, naquele momento, uma decisão desse tipo é tomada. E é muito legal, porque ele conta isso para todo mundo, né? É muito legal. Não, eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que o fato do médico se colocar presente nesse evento, nesse existir evento é uma palavra que quem usou foi um cara chamado Bakhtin, e ele falava assim que para você ter uma relação ética com a outra pessoa, em que está envolvido aspectos técnicos, que é exatamente o que acontece com a gente, você precisa estar presente nessa relação. E você descreveu isso muito, muito, muito bem, na minha opinião. Você acha que esse tipo de presença nesse evento, veja só, ele é terapêutico pro médico, para aquele que está tentando exercer o cuidado? Ou seja, você acha que ele minimiza esse estresse? Eu concordo com isso. Eu acho, eu penso isso mesmo, porque essa troca constante, né, esse aprendizado com cada paciente único, ela nos enriquece. Então, e a segunda pergunta é, se sim, por qual mecanismo? Por qual mecanismo? Pelo fato de exercer a humanidade, você se satisfaria com essa resposta? Essa resposta, ela cai de novo na singularidade. Qualquer resposta que eu te dar, ela é específica para mim. Né? A respeito disso. Né? Interessante. Eu descrevo. A minha é uma sensação de enriquecimento pessoal através do compartilhamento da experiência, de ter acesso à experiência. É uma satisfação profissional de verdadeiramente ter a sensação que isso pode nos ajudar no trabalho conjunto, nessa parceria.
E isso todo mundo tem essa experiência de ter o feeling de que uma relação está se estabelecendo, né? Do médico com o paciente. E eu acho que aumenta as chances de que você consiga segurar dentro da parceria as vicissitudes do erro inevitável, por exemplo, né? E os erros talvez os mais simples, né? Que são os mais frequentes. Você, por exemplo, tomar uma escolha de prescrição de um medicamento que vai causar um efeito adverso para o seu paciente, né? E esse tipo de estabelecimento de uma relação que é verdadeira porque há interesse recíproco, ela aumenta a chance de você conseguir segurar esse tipo de situação. Agora, isso de uma certa forma é o que a gente ouve por aí, é humanizar o nosso trabalho. Total. Só que ao humanizar esse nosso trabalho, ao gente perceber que ali diante da gente tem um ser humano com as suas características individuais, que é o que é mais interessante, porque senão a gente começa a ficar tratando a mesma coisa. A gente está tratando o ser humano, que faz alguma coisa que é interessante, que conta uma história interessante, coisa assim. Só que, por outro lado, essa humanização acaba acontecendo de um lado só. Porque eu continuo não podendo errar, eu continuo tendo que ser o semideus ali, que sabe das coisas e que não pode falhar. E o outro ponto que eu acho interessante também, para trazer na conversa, é uma questão que eu acho que está muito frequente para mim, é as pessoas terem que achar um culpado das coisas que acontecem em tudo. Então, o culpado da chuva, o culpado da infecção. Acho engraçado, às vezes o paciente me pergunta, mas por que eu peguei um... Por que aconteceu isso? Né? Sendo que há coisas que não tem um culpado, né? Há coisas que acontecem. Então, assim, eu acho interessante. Eu tenho até uma teoria que é o seguinte: a medicina brasileira, ela tem uma característica, pelo menos a medicina que a gente consegue, como médicos que têm um consultório, que têm o privilégio de ter uma relação com os pacientes melhor, ela consegue aproximar muito os pacientes. Será que isso é bom mesmo? Será que não vale a pena ter uma instituição para deixar um pouco mais claro que nós não somos amigos, parentes desse paciente? Será que o WhatsApp também, por outro lado, não aproxima também de forma WhatsApp ou qualquer forma de comunicação os nossos pacientes que acabam, que no fim das contas, um ou outro pode ser nosso amigo, mas eles não são nossos parentes, nossos amigos. A gente tem uma relação profissional, no final das contas, né? Você está tocando, acho que a gente tocou em vários assuntos aqui interessantes, né? Pegando um gancho um pouco sobre a questão da individualidade, tem uma frase acho que do Hipócrates que fala assim: é mais importante você saber quem é o paciente que tem uma doença do que qual a doença que tem um paciente, né? Que é um pouco na linha do que a gente está conversando, a individualidade de cada um, né? Mas voltando para o assunto do WhatsApp, que é uma coisa extremamente frequente, a medicina brasileira tem uma coisa que acho que não tem em lugar nenhum no mundo, né? Assim, sei, eu já visitei vários serviços, acho que todo mundo aqui já visitaram vários serviços, eu nunca vi alguém ter o WhatsApp do médico e eu não sei o de vocês, mas o meu toca das 7 da manhã, 6 da manhã, meia-noite, o cara tem mandando mensagem, mandando isso, mandando vídeo, mandando pergunta, querendo fazer consulta. Isso gera uma coisa muito maluca, né, de você poder... Como é que você responde, ou você não responde, né? É uma questão prática que eu não sei como é que vocês lidam com isso no dia a dia, porque... Eu queria falar do Freitas, sobre a conversa do Freitas, depois eu vou falar um pouco da sua. Eu acho que o Gera, ele descreveu muito bem essa questão da individualização do encontro clínico, né? E eu discordo um pouquinho de você, quando você diz assim, não, mas é porque sou só eu que tenho que lidar com a questão da verdade e tal. Eu discordo um pouquinho, porque é exatamente isso que ele colocou. Quando você trabalha com um certo grau de, vamos chamar assim, de intimidade no encontro clínico,
uma intimidade saudável nesse encontro clínico, o paciente ele vai entender que você não está lidando com uma verdade que é absoluta, né? A verdade que a gente usa não é verdade absoluta, é uma verdade que ela ocorre no mais das vezes. Essa verdade que ocorre no mais das vezes, ela é uma verdade esquisita, porque ela depende do paciente ter uma certa fé em você. Isso que o Freud já falava isso, cara. O Freud já tinha percebido isso já de uma maneira muito clara, né? Então, ela depende que o paciente tenha uma certa confiança em você. E aí você pode falar uma coisa como sendo uma verdade e às vezes aquilo não acontecer, ou não dá certo ter uma infecção na cirurgia, ou ter um efeito colateral na medicação, mas assim, o paciente fala, tudo bem, né? Essa segunda parte de procurar um culpado nas coisas, ela acontece de fato, mas ela vai acontecer quando essa relação de confiança ela não está tão bem estabelecida, entendeu? Então, isso é difícil mesmo. Às vezes a gente não consegue em uma consulta, 2 ou 3, tentar estabelecer isso. Então, é uma coisa difícil, né? E aí, essa questão do WhatsApp, ela vem de encontro a essa aproximação, essa intimidade que não é uma intimidade sadia, né? E aí eu concordo com o Freitas, quando ele fala assim que às vezes o que o paciente espera da gente não é que a gente seja amigo dele, é que a gente seja um médico bom, né? Eu tenho um apendicite, eu quero que o cara tire meu apêndice, né? Eu quero sair para tomar cerveja com o cara, eu quero que o cara vá lá, faça o serviço dele e resolva o problema. Mas muitas vezes, nessa situação de fragilidade, você acaba pegando uma pessoa que tem uma série de carências, uma série de problemas, e aí essa intimidade ela passa a não ser uma intimidade saudável, né? O que acontece com essa questão do WhatsApp. Eu não sei como resolver essa questão do WhatsApp. Eu acho que, de fato, a medicina brasileira tem essa peculiaridade, que é um troço que também eu concordo com você, não vejo em todos os lugares. Eu não sei como é que o Gera lida com isso, porque imagino que deve ser extremamente difícil e talvez ele tenha alguma coisa para nos ensinar, né? Mas eu tenho dificuldade também, né? Então, fala, Gera. Então, o que eu ia comentar é que, do ponto de vista prático, eu acho que o WhatsApp, ele, num determinado contexto, para um determinado nicho de tipo de medicina que se pratica, ele é mais uma dessas coisas que ao longo do dia representarão necessidade de tomada de decisão. Uhum. Né? Sem dúvida. Do que você fazer com determinada mensagem, como responder, quando responder. Quando lidar com como lidar com falta de retorno, como lidar com excesso de retorno. Então, de novo, é aquela pressão de aquilo que você fizer ou deixar de fazer vai ter possivelmente consequências para a forma como essa relação se estabelece. Mas eu também acho que se não fosse o WhatsApp, seriam outras coisas. Para mim é de novo mais uma coisa dessa engrenagem incessante. Agora, eu também acho o seguinte, né, que nós estamos na cidade de São Paulo, nós estamos falando também de um nicho que é bastante específico, né, da medicina privada que É verdade. dá esse tipo de abertura, né, quer dizer, as questões seriam completamente diferentes, está lidando com um sistema público do SUS muito ocupado, e aí o maior risco é a ausência absoluta de possibilidade de retorno em algumas situações. Então, eu acho que né? Temos um viés muito, muito, muito específico, né? Mas eu acho, Freitas, você tocou num ponto de que eu acho que tem um pouco também do médico de ter essa percepção de que né, a responsabilidade é totalmente um pouco do que o Gera estava falando. A engrenagem toda põe a responsabilidade em cima de você. Quer dizer, você está no meio de uma cirurgia, você fala, pô, você não consegue ver tudo que está acontecendo, você depende do hospital, você depende da circulância, você depende você depende de uma série de coisas, né? Você prescreve na UTI, depende da enfermeira, depende de quem faz, depende de uma série de coisas, né? E mesmo que você faça tudo extremamente com as melhores práticas e existe uma situação que é a individualidade de cada um, né? E a chance de dar errado sempre, né? Individualidade de cada um, resposta de cada um. E de cada um e de cada processo, né? Cada processo, né? Como é que você lida com isso no teu dia a dia? Porque o Freitas eu tô vendo que ele tá Durmo mal.
Fico pensando. O Galeno falava que a medicina ela é uma arte estocástica por causa disso, né? Ela é uma arte que dá certo. Se você fizer tudo certinho, né? Pode ser que dê errado ainda, né? Então isso ele chamava de estocástico. Isso é um troço que a gente tem que conversar com os pacientes, né? Tem que explicar isso para os pacientes, né? Que nem sempre se a gente fizer tudo certinho vai dar tudo certo, né? Pode dar errado mesmo assim. É aquela história da verdade, que é verdade nem sempre, mas no mais das vezes. Não? Então isso é uma coisa que é difícil. Essa incerteza, ela machuca demais, né? Machuca demais. É uma coisa que tem um cara que escreveu um livro em inglês, chama Paul Hahn. Ele escreveu um livro sobre a incerteza na medicina. E ele fala que a incerteza ela é uma olha isso que ele fala que é uma metacognição, ou seja, é uma percepção de uma percepção que você tem, ou seja, você tem incerteza, e aí quando eu percebo que eu estou com incerteza, é que eu fico inseguro, né? Porque antes de perceber isso, não adianta. A ideia é que você intronize essa incerteza e se aproveite dela. E isso é exemplificado muito bem pelaquela história do seu friozinho na barriga, que você tem antes de fazer determinados procedimentos. Então, você tem o friozinho na barriga e que você falou que é bom, né? Isso não pode te paralisar, né? Não pode fazer com que você trave na hora. Você tem é o que o Gera sempre falou aqui, que você tem que tomar decisão e você tem que agir, mas isso também não pode te deixar confortável. Esse desconforto tem gente que lida muito mal. Uhum. Né? Tem gente que lida mal com esse desconforto, mas é preciso aprender a lidar com ele, porque se você usar ele bem, ele te impulsiona para frente. Na essência, qual que é a calibragem, né, do medo de errar? Uhum. O Isso. medo de errar é uma forma coloquial de se falar de uma ansiedade de desempenho. E a ansiedade, ela ficou consolidada como uma emoção básica, importante para o ser humano, porque ela é boa. Né? Ela te move com o friozinho na barriga, você aumentar o seu nível de alerta, de concentração, se preparar melhor, se manter como médico atualizado o tempo inteiro e aumentar o seu nível de autoconfiança, não arrogância, né? Autoconfiança. Exato. Autoconfiança para aquele procedimento e para os próximos, né? Então, vocês não acham que é mais ou menos um equilíbrio assim entre como é que você deixa a ansiedade presente e utiliza ela positivamente e a autoconfiança também não ser excessiva, e a coisa começa a ficar problemática se o medo de errar, se a ansiedade for paralisante, que é justamente o conceito da ansiedade patológica, né? É a hora que ela deixa de ser saudável. Elas não vêm junto as duas, assim? A impressão que eu tenho... Sim. Uma é o verso da moeda da outra. Mas Né? quais duas? A patológica e a boa. O jogador que vai entrar em campo, né? O técnico fala assim: você vai entrar, você dá aquele friozinho na barriga e tal. Esse cara é um cara que precisa estar ansioso. Agora, tem uma ansiedade que é uma ansiedade antecipatória, que desgasta você, que não deixa você dormir. Parece que elas vêm as duas juntas, né? Como é que faz? Bom, aí você resvalou, né, na dificuldade ou algum grau de precariedade no raciocínio psiquiátrico como um todo, né? Porque onde você coloca essa linha demarcatória, né? O que eu diria para você é que o melhor raciocínio, ou o menos pior, melhor colocar assim, o menos pior, é você pensar num contínuo de gravidade. Num contínuo. O raciocínio em relação à patológica, né? Como, por exemplo, a gente resvalou também um pouquinho no assunto da depressão, né? Mas o que é patológico é aquilo que você começa a observar de uma maneira mais sindrômica, né? Não é apenas a emoção intensa que pode ser paralisante. É a alteração de sono, são as outras coisas que podem aparecer concomitantemente. Olha, esse é o raciocínio clínico psiquiátrico. Não quero discordar do Gera, mas eu tenho um ponto. Por favor. Então, tem um ponto que é o seguinte: tem uma droga. Por que eu acho que não é um contínuo? Porque tem uma droga que ela mantém a ansiedade boa e ela diminui a ansiedade patológica.
É a única droga da medicina que faz isso. Chama álcool. É impressionante, né? Então, assim, eu vejo isso muito no consultório. Pessoas que tratam, pessoas que têm uísque no escritório, né? Pessoas que chegam em casa e que falam assim, doutor, não sou eu se eu não tomar 2 doses de uísque. Eu não consigo nem falar com a minha mulher. Chego tão tenso do trabalho que se eu não tomar 2 doses de uísque, não sou eu. Já vi essa frase algumas vezes, né? E é impressionante, porque você está numa festa, você quer falar, né? O adolescente que quer conversar com uma menina, está lá com aquele medo, com aquela ansiedade, aquela história do medo de errar. Ele toma lá um pouco de álcool e ele cria coragem. Ele mantém a ansiedade que dá o drive de fazer a coisa, mas ele consegue minimizar aquela ansiedade paralisante. Isso é um perigo, né? Isso é um perigo, porque isso é um protocolo de adição à droga, né, ao álcool. A pessoa está se tratando com a droga errada. E o álcool ele ajuda a separar essas duas ansiedades. Como é que você vê isso? Se vocês vão precisar tomar conta disso aqui, hein? Isso aqui pode ir longe, hein? Eu acho o seguinte, dentro dessa grande complexidade, eu não acho que dá para chamar isso tudo aí de ansiedade, não. Né? Por exemplo, essa situação que você descreveu em relação ao que acontece com o esposo que chega em casa, né? Fica mais animado para conversar com a mulher. Quer dizer, o álcool e outras drogas com potencial de abuso, elas têm uma propriedade que não tem a ver especificamente com a ansiedade, que é o quanto que elas promovem ou não comportamento afiliativo, o quanto que elas são pró-sociais. Né? E, de novo, a gente consegue colocar isso numa régua, num contínuo. Né? Então, eu acho que para o raciocínio clínico, a ideia de que tem diferentes dimensões que você consegue, ainda que de uma maneira às vezes rudimentar, colocar numa régua e você conseguir construir, né, aquilo que tem mais relevância clínica, que incomoda mais o paciente, né, e estudar, por exemplo, o efeito das drogas sobre cada uma dessas dimensões, fica um pouco mais fácil da gente tomar decisão. Rogério, deixa eu pegar o gancho um pouco do que você falou, de um lado você ter uma ansiedade, do outro lado você ter uma quase arrogância em cima de resultados, ou de entregas, ou de... Eu tenho uma história de um colega extremamente bem formado, extremamente aluno de USP, passou mestrado, doutorado, foi para fora. Um dia ele teve uma complicação na vida dele. E esse cara ficou paralisado, quase 1 ano paralisado. E ele mesmo, num repórter, falou assim, pô, eu tinha uma quase sensação de arrogância, de que eu era, assim, um super cara, um super profissional. E ele falou assim, eu demorei 1 ano para eu poder voltar a operar, voltar a me sentir um pouco mais seguro no ambiente da cirurgia. Fazendo um pouco de paralelo, uma vez eu estava competindo, eu me achava, estava com 19 anos, eu achava que eu estava num campeonato sul-brasileiro, lutei a primeira, ganhei a primeira, lutei a segunda, ganhei a terceira, eu falei assim, sabe quando você entra de salto alto? A hora que eu vi de ponta cabeça o juiz me dando de pão, eu falei assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? É um pouco isso, acho que todo mundo já entrou de salto alto alguma vez em esporte, né? Tem a ver um pouco com isso que você está falando, de um lado você ter uma quase arrogância, quase você se sentir, e de outro lado, quando você toma um percalço, você se sentir paralisado, se sentir meio que intimidado pela situação. Vocês estão colocando questões que são muito interessantes, mas eu estou começando a ficar com medo aqui, que as pessoas vão começar a achar, pô, psiquiatria, que complicação, cada hora o cara fala uma coisa, mas tudo bem, eu estou acostumado, faz parte do jogo. Aí nós não estamos mais, na hora que nós estamos falando disso, nós não estamos falando mais de por exemplo, esse contínuo de ansiedade ou de tristeza, e que você coloca uma régua e recorre ao raciocínio sindrômico para buscar outros componentes
né, que possam aumentar a tua segurança que aquilo tem significado clínico e que isso prediz, por exemplo, uma resposta positiva se houver um determinado tipo de intervenção, né? Naquela hora eu estava me referindo mais a um outro tipo de polaridade, digamos assim, né, tendências que é importante a gente, como médico, procurar equilibrar. Então, se existe na dimensão da ansiedade algum grau de dúvida em relação ao desempenho e que isso nos move ao aprimoramento, ao aumento de alerta, né? Ótimo. Tá dentro. Né? Tá dentro. Né? E do outro lado, né? Essa administração da ansiedade, ela pode aumentar o grau de autoconfiança, ou seja, uma outra dimensão, e que também precisa ficar administrada, porque se você dá IPOM em cirurgias 4, 5, 10 vezes, o risco de você começar a se achar o rei da cocada preta e dentro da polaridade de duas características, você cair muito para cá, né? Erros poderão acontecer, né? Deu para entender a diferença que eu estou falando? Sim. E no fundo é você ter um equilíbrio. Exatamente, o equilíbrio. Entre você ter uma empatia com o teu paciente e você não ser de mais e não ser de menos, e do outro lado, você ter esse grau de ansiedade que te move a buscar uma melhoria sem ser de mais e sem ser de menos. Quer dizer, porque é bastante coisa, né? Porque, por exemplo, nessa história da empatia, eu também... O que eu estava falando naquela hora, assim, é que a simplicidade do interesse genuíno de conhecer e de mostrar que está entendendo o sofrimento de quem está do outro lado, ela... Eu não aplicaria muito uma coisa de um grau, assim, que você deve fazer mais ou menos, deve ser mais ou menos interessado, eu acho que uma característica, uma atitude dentro do real encontro, empatia, né? atitude. E aí é claro que pode haver riscos ali num determinado tipo de encontro, o paciente pode interpretar aquilo de uma maneira que pode ser muito boa, mas outros pacientes talvez interpretem aquilo de uma maneira, poxa, não estou acostumado de ter uma médica ou um médico que está tão interessado, por que será que ele está entendendo? Então, aí abre uma quantidade de possibilidades, né? Eu tenho duas coisas para comentar. Acho que a gente está falando muito de empatia, né? Eu gosto disso. E uma vez eu participei de um programa com a Mariana Ferrão, inclusive, que era do bem-estar, né? E aí a gente foi falar sobre empatia e eu falei assim, ó, o médico tem que ter muita empatia, tal, não sei o quê, mas o médico não pode ter compaixão. Ela fez, o quê? Não, compaixão não é uma coisa que tem que estar presente no encontro clínico. Ela falou, por quê? Foi porque compaixão é compássio, é sofrer junto. O médico não pode sofrer junto. Imagina você, a hora que você for passar um parafuso num osso de alguém. Se você começa a passar o parafuso, começa a sofrer, coitadinho, estou furando o osso. Você não pode fazer isso, né? Então, compaixão é diferente de empatia, é completamente diferente, né? E ela ficou tão indignada com isso que ela ela falou assim, eu vou chamar você para falar de um outro programa. Ela fez um outro programa para falar contra a compaixão. E ela chamou 2 monges budistas e chamou o Mário Sérgio Cortella. As coisas que eu me meto. Bom, tá lá o programa, tá gravado. Quem quiser, chama Saúde de Corpo e Alma, tá lá o programa. Depois quem quiser escutar, acho isso interessante. Eu ainda mantive minha posição, eles conseguiram entender como é que a gente estava falando de coisas um pouco diferentes, mas foi monge passa um parafuso no osso do outro. Eu falei sim, mas eles entenderam, né? E a segunda coisa que eu queria falar, Cassio, em relação à sua fala, é o seguinte, eu acho mais importante tentar entender como que esse profissional lidou com essa falha, né? Como que ele lidou? A atitude dele, tudo bem, ele sofreu pra cá, imagino que ele tenha sofrido muito e tenha se recuperado disso, mas a atitude dele é uma atitude extremamente ética.
né? Uma atitude assim de reflexão sobre o que aconteceu com ele, sobre o que aconteceu na cirurgia e de como que isso impactou na forma como ele exerce a profissão dele, né? Isso eu queria muito saber como que ele, isso me interessa muito, como é que ele saiu dessa paralisia que obviamente é ruim, mas queria saber como é que ele saiu disso, que tipo de pensamento, de ajuda que ele teve, de via, né, que ele usou para poder sair desse labirinto, entendeu? Eu queria muito entender isso. É interessante porque ele teve um grande aprendizado com isso, né? Foi a conclusão dele mesmo é que ele amadureceu, cresceu muito, teve um grande aprendizado com isso. Agora, só uma observação. Muitas vezes os colegas passam por essas situações sozinhos. Esse que é o ponto. Isso, esse é o ponto. Entendeu? Grande. Então, assim, o médico tem que entender que ele pode fazer terapia, que ele pode adoecer, que ele conversar pode com alguém conversar sobre não é sinal de fraqueza. não é sinal de fraqueza, né? E a gente não é treinado para isso. Aliás, acho que esses assuntos deveriam ser conversados com os colegas que estão começando também. Porque eu percebo nos colegas mais novos essa imagem do médico que se deu bem, que ganha bem, que tem uma clientela legal, tal, mas eles não sabem esse lado B, entendeu? The dark side. The dark side. Então, eu acho que assim, acho que até um dos motivos da gente ter conversado hoje sobre isso é que a gente comece a abrir para que as pessoas possam conversar um pouco sobre isso, que isso não é necessariamente uma fraqueza, né? Um problema, né? Excelente, excelente. Que bom, Freitas, que você está dizendo essas coisas. Eu concordo completamente com isso e eu acho que é interessante a gente aproveitar essas oportunidades para fazer essas provocações, né? Por que não um uso mais disseminado de recursos de psicoterapia para preparar os profissionais de saúde, né? Você podia pensar assim, não, mas as terapias elas são sempre muito profundas, então terapias que são ótimas de longo prazo, mas você tem como fazer abordagens que tocam em pontos que se repetem o tempo inteiro e que sejam abordagens de mais curto prazo, né? Aliás, isso na prática psiquiátrica, por exemplo, você tem pacotes, por exemplo, de abordagem psicoterapêutica para avaliar risco de suicídio e para minimizar para pacientes que tiveram que ficar internados, etc., que cumprem ali o seu papel. Se aquilo vai virar depois uma terapia mais profunda, né? Se você for pensar, puxa, mas não tem profissional suficiente para fazer terapia para todo mundo, não precisa ser com psiquiatra de jeito nenhum. Tem psicólogos e psicólogas muitíssimos, melhor preparados, inclusive, para aplicar esses instrumentos, né? E no limite, para completar, o problema é tão sério, né? Erro em prática médica é uma causa importante de morte. Os médicos, outros profissionais de saúde que sofrem porque aconteceu algum erro estão em maior risco de suicídio. Você tem a judicialização, né, que a gente que também custa dinheiro para o público. Quer dizer, até do ponto de vista de custo-efetividade, eu acho que é uma coisa que é menos falada do que deveria e que pode fazer bastante sentido, né? E muito bom que vocês estão trazendo o assunto à tona. Isso é muito bom, né? Legal. Bom, pessoal, excelente conversa. Eu acho que fica claro que a gente tem que investir na saúde de quem cuida, né? Na saúde dos médicos. Cuidar da saúde mental e cuidar da saúde dos médicos é fundamental para que a gente, como médico, possa oferecer uma saúde de melhor qualidade para os nossos pacientes. Queria agradecer muito aqui, Cadu, sua presença. Queria agradecer vocês, agradecer o Freitas, agradecer o Dr. Wagner, agradecer o Instituto Vita, parabenizar por esses 25 anos de excelência, dizer que é uma honra ter participado dessa mesa com vocês, com o Dr. Geraldo, um grande amigo de longa data, de grandes discussões. Se deixar, vai embora. E obrigado, viu, Gera? Sinceramente, foi uma honra para mim. Muito obrigado. Boa, obrigado. Obrigado, Gera. Prazerzão estar com você aqui. É um prazer, assim, são tantas camadas de relacionamento importante para nós, né? Tem talvez tenha ficado implícito, né, que desde os grandes profissionais até os amadores, nós todos vivemos também o medo de falhar no museu, vivemos isso juntos, né? Então,
de uma certa forma, nos preparou, né, Freitas? Para o que viria depois, né? Sim. Muito bom fazer isso com vocês. Verdade. Particularmente bom fazer com vocês. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Seixinhas. É isso, pessoal. Agradecendo a todos e que vocês nos acompanhem nas nossas mídias aí.